E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bom? O que que você manda? Eu estava pensando aqui, enquanto eu estava na graduação, eu não ficava especificamente na disciplina de anestesia, né? Eu ficava na disciplina de cirurgia. E com muita frequência, quando os alunos iam iniciar na disciplina de cirurgia, fazia todo o planejamento, a gente, qual técnica anestésica você vai usar e tal. E uma dúvida que surgia muito entre os alunos e que, né, e até os colegas às vezes me perguntam é o seguinte: qual anestésico usar? Na verdade, existe essa dúvida, né? Quando que eu escolho um, quando que eu escolho outro, se tanto faz. Já aconteceu com você? Já, essa é uma dúvida muito comum, né, dos alunos, né? É, que a gente sabe que a gente tem uma gama de sais anestésicos que a gente pode utilizar, né, entre eles a lidocaína, a prilocaína, a articaína, né, e cada um vai ter algumas vantagens e desvantagens. O mais utilizado, sem dúvida, é a lidocaína, né, o padrão ouro, é um anestésico que é mais barato no mercado, né, ele é eficaz, bem eficaz, então é o que é mais utilizado. Mas existem algumas situações que a gente pode optar por outros anestésicos, né, então, Então, é o que eu falava para os alunos, e falo para os meus colegas, que a hora que a gente vai escolher o anestésico, a gente tem que se pensar também no tipo de procedimento que a gente vai fazer, né? Como você comentou, a lidocaína é o padrão. E a gente tem que pensar, por exemplo, no início de ação do anestésico, mas também a gente tem que pensar na duração do anestésico, né? Se você for realizar um procedimento muito simples, por exemplo, não necessariamente você precisa usar uma articaína. Tudo bem, ela vai fazer um efeito mais rápido, mas ela vai ter uma anestesia pulpar de 2, 3 horas, 4, que às vezes é desnecessário para o tipo de procedimento que você vai realizar, né? Na pulpar, acho que é 2 horas e no tecido, 4 horas, se eu não me engano, a articaína. Então, a gente tem que pensar no tempo de duração do nosso procedimento. Se for, por exemplo, uma cirurgia, de repente justifica, né? Porque daí o efeito, o início do efeito é rápido e a duração um pouco mais demorada. Às vezes você faz o procedimento cirúrgico e o paciente vai para casa ainda um pouco anestesiado, o que é até confortável para o paciente. Mas às vezes, se você for pensar numa criança, tá bom, o efeito é rápido, mas você vai fazer um pequeno procedimento e a criança vai para casa anestesiada, ela pode se machucar, pode morder, enfim, tem tudo isso, né, que a gente tem que pensar. e aí nada impede de associar anestésico, né? Tem gente que não sabe que isso pode ser feito e que tem medo, inclusive, de fazer isso. Mas não, você pode usar dois tipos de sal anestésico no mesmo paciente. Então, por exemplo, você vai fazer um procedimento que o paciente vai ficar sentindo mais dolorido depois. Você quer manter a anestesia dele por mais tempo até ele chegar em casa para tomar medicação. Isso pode ser um paciente que estava com uma pulpite, por exemplo, né, ou uma cirurgia, e aí você quer que esse paciente ele continue com o efeito anestésico. O que que você pode fazer? Você pode iniciar com a lidocaína, por exemplo, que tem um início de ação mais rápido, então você já vai aliviar a dor daquele paciente mais rápido, e no final do procedimento você pode dar uma bupivacaína, uma articaína, para manter aquele tempo de ação ali, de duração do anestésico durante um período maior. Então é algo que pode ser feito, o que você precisa saber quando vai fazer isso é calcular as doses anestésicas de maneira correta, e isso a gente explica muito bem no nosso curso, né, no Descomplica Anestesia, como calcular, quando a gente associa, né, anestésicos, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz esses cálculos, né, para você não gerar uma dose tóxica. Mas é isso, você tem que saber quais são os sais anestésicos e qual o procedimento, e quais as contraindicações também, né? Por exemplo, a prilocaína a gente não pode utilizar em paciente grávida, né? Porque o que vem associado a ela, o vasoconstrictor que está associado a ela, que é a felipressina, ela é um análogo do hormônio ocitocina, que é aquele hormônio que induz o trabalho de parto. Então, se a paciente ela está grávida e você injeta isso, pode dar uma bagunçada ali, né, nas informações do organismo dela, e o organismo entender que está com ocitocina, que está na hora do trabalho de parto, e a paciente entrar em trabalho de Começar a ter parto. E aí, contração, coisas você- assim, né?
Exatamente, a gente não quer ninguém entrando em trabalho de parto na nossa cadeira. Deus me livre. A gente tem que se preocupar com essas, mais sempre aquele ponto, né, a anamnese do paciente. Então, se preocupar se o paciente tem algum problema de saúde que, porventura, possa influenciar aí no tipo de anestesia que a gente vai escolher, né? Então, observar isso é a dica com certeza, e o tipo de procedimento que você vai realizar, o tempo que vai durar esse procedimento. Eu, particularmente, não costumo associar anestésico, porque não, é uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu acho que é muito válido quando você quer trazer para o paciente um pouco mais de conforto, principalmente em procedimentos mais invasivos, né? E Eu, particularmente, eu já gosto bastante de associar. Eu associo muito a articaína com a lidocaína, porque a articaína, ela é um anestésico que é mais concentrado, né? Então, a gente consegue um sucesso da anestesia muito rápido com ela. Claro que o sucesso depende da técnica anestésica, mas a articaína, ela tem algumas vantagens por ser mais concentrada, só que, por outro lado, ela é um anestésico mais caro, né? Então, normalmente o que eu faço são os bloqueios principais com a articaína e as técnicas complementares com a lidocaína. Mas a gente tem que lembrar que numa paciente gestante, por exemplo, não pode usar articaína. Em criança abaixo de 4 anos, a gente não tem estudos com articaína, então também não é indicado o uso da articaína. Então, depende realmente de cada paciente, de cada procedimento e também da experiência clínica, né, de cada um. Então, por isso que é interessante você saber, né, quais são os anestésicos disponíveis, quais são as indicações de cada um deles, e você vai ver o que funciona melhor para você, né, o jeito que você gosta de anestesiar mais, pensando em valor, pensando em sucesso de anestesia, enfim, na infinidade de coisas que tem dentro de uma clínica odontológica, né? Um atendimento e não odontológico. necessariamente usar sempre a mesma anestesia por medo, né? Tem muita gente que fala, eu uso sempre só lidocaína, é o padrão, dá certo, nananã. E às vezes você pode estar deixando de oferecer ao seu paciente uma opção melhor por medo de usar aquele anestésico, né? E então é o que nós estamos falando desde o início, né? Você sabendo a técnica correta, com certeza, todos os tipos de anestésicos vão funcionar, mas de repente um ou outro tem uma vantagem aí especial que pode favorecer o seu paciente e te auxiliar no seu procedimento. E outra coisa importante a se preocupar é a anamnese do paciente. Então, a gente tem uma aula também no Descomplica sobre isso, falando sobre indicações para diferentes tipos de doenças sistêmicas que o paciente possa ter, se tem indicações, contraindicações. Então, é uma informação extremamente importante para que a gente perca o medo, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente se sente mais seguro para anestesiar os nossos pacientes, para usar outros tipos de anestésico que a gente às vezes está deixando de usar por medo mesmo, por não saber como utilizar, para que situação utilizar, né? É isso Acho que é aí. isso. Então, conheça os anestésicos, faça uma anamnese bem feita, siga os 7 passos que a gente explica lá no Descomplica Anestesia para ter uma anestesia eficaz e vai ser sucesso nas suas anestesias, com toda certeza. Então, se você gostou das informações desse vídeo, curte, compartilha com quem você acha que é interessante e se inscreva no nosso canal. Depois deixa aqui nos comentários se você já teve dúvida em qual anestésico usar, qual a sua principal dúvida, ou qual anestésico você mais utiliza, e compartilha com quem você acha que vai gostar dessa informação, e a gente se vê no próximo vídeo. Até, tchau, tchau.